mais uma escola bíblica. Nós estamos na sala dos adolescentes, os nossos queridos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos, mas esta pré-aula, esta aula, ela pode ser vista, e acompanhada por qualquer pessoa, de qualquer que seja a idade, pois aqui nós falamos a respeito de assuntos bíblicos. E hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 6 e iremos responder uma questão sobre a salvação. O tema da nossa lição de hoje é salvação? Uma interrogação. Então nós iremos estudar a respeito de salvação, do que se trata a salvação, como que ela é possível, quem que salva e quem que salva o quê, ou quem. Então vamos dar alguns caminhos para entendermos melhor esse tema. E se você tem dúvida a respeito da salvação, se você não sabe do que se trata, como que ela é possível, quem que possibilitou a salvação e quem pode ser salvo ou não, nós iremos mostrar algumas diretrizes, alguns caminhos para que nós possamos chegar em algumas conclusões, obviamente baseado na Bíblia. E antes de darmos prosseguimento aqui à nossa aula, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus do Belém, em Pindamonhangaba, também a compartilhar esse vídeo, dar like nele, e assim você estará ajudando com certeza o reino dos céus e essa mensagem a alcançar muitas outras pessoas, e assim muitos serão abençoados. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa aula, e antes de entrar na lição de hoje, lição de número 6, que iremos responder esse tema, salvação. Então nós iremos ver aqui as respostas das perguntas anteriores que nós deixamos, Deixamos aí 5 perguntinhas para serem respondidas da nossa lição anterior. E a nossa lição anterior, se você não acompanhou ela, você pode acompanhar, está aí no nosso canal da EBD, e nós respondemos o seguinte tema, quem é Jesus Cristo? Nós mostramos alguns caminhos também que falou a respeito desse verbo de Deus, desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, e nós tentamos mostrar quem é Ele e o que Ele veio fazer aqui na Terra, que é justamente essa sequência da salvação. E as perguntas que nós deixamos para que você refletisse durante a semana, e trouxesse à sua memória hoje, são as seguintes. Questão de número 1. A pergunta é a seguinte: qual é a declaração mais importante do cristianismo bíblico e histórico? O que é a declaração mais importante do cristianismo? É a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pois ele viveu aqui na terra como um homem comum, mas em sua essência, em sua natureza, completamente, totalmente divina. Segunda questão: qual era a missão de Jesus aqui na terra? Jesus veio para cumprir a profecia de redenção que foi pronunciada pelo próprio Deus ainda lá no Éden, em Gênesis 3:15. Esta é a resposta da pergunta 2. Pergunta 3. Quais são os 3 caminhos percorridos pela humanidade alienada e carente de Jesus? Quais são? Por onde que eles caminham? Por onde que eles andam? Eles andam pelo caminho da incredulidade, o caminho da religião, achando que a religião vai levar a algum lugar, e o caminho da autoajuda, Existe aí, isso está muito em alta, hoje em dia, as famosas autoajuda, livros de autoajuda e tudo mais. Pergunta de número 4. Segunda lição: qual o desafio nosso de cada dia? Em que somos desafiados todos os dias? Qual é o nosso desafio? O que nós temos que fazer? Reafirmarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que sempre, todos os dias, esse é o nosso desafio, afirmarmos e reafirmarmos que Jesus é o nosso Salvador. Ele é quem é o dono da nossa vida. E por último, para você responder aí em seu coração, imagino que você tenha respondido, quem é Jesus para você? Nós estudamos um pouco do conceito histórico e também do conceito teológico de quem é Jesus. E agora para você, pessoalmente, quem é Jesus para você?
Para mim eu respondo, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu libertador. E é o meu Salvador, e é justamente sobre salvação que nós iremos estudar hoje. Salvação? Do que se trata? O que é isso? Qual é a necessidade da salvação? Qual é a importância da obra de Cristo na cruz do Calvário? Qual foi o propósito da salvação? Então, tudo isso nós iremos discorrer dentro desta aula. E o nosso texto bíblico em classe, ele encontra-se, o nosso texto áureo, né, digamos assim, ele está lá em Efésios capítulo 8, Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, já temos aí um caminho. Salvação não é o homem que promove, nem o homem consegue se salvar. Não vem do próprio homem. A iniciativa da salvação não é humana, mas ela é de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é fazendo algo que você vai ser salvo, porque quem garante, quem salva de fato é o nosso bondoso Salvador, e isso nós vamos estudar hoje. Então vamos ler aqui a nossa leitura bíblica em classe, que também se encontra em Efésios, no capítulo 2, e do versículo 5 até o 10. Vamos ler. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus que dá a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus é tão bom que até as boas obras Ele preparou para que nós andássemos e fizéssemos e praticássemos essas boas obras. Ou seja, nem as boas obras que eu e você faz e somos capazes de fazer são nossas, são dadas por Deus. É capacidade de Deus. Quando você faz algo de bom em sua vida, ou você faz algo de bom para abençoar outra pessoa, não é porque você é bonzinho, mas é porque Deus, em sua misericórdia, preparou essas boas obras, colocou em seu coração, e você apenas foi o canal, foi a passagem que fez com que essas boas obras acontecessem. Você funciona, eu e você funcionamos como um cano. Sabe um cano que passa água, um cano que vem da companhia de água? Você liga a torneira e aquela água, ela sai. O que é importante? O cano tem sua importância? Tem, claro, mas o que de fato mata a sede, o que de fato limpa é a água. Então as boas obras, essa água, ela passa por você. Você é o canal pelo qual as boas obras de Deus, que Deus criou e preparou, são executadas. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Mas a salvação, vamos aqui focar no nosso tema de hoje, que é a salvação. Então, pensando em salvação, não temos como desvincular da ideia da cruz. Salvação e cruz são temas que são estritamente ligados. A cruz, ela é a única base sobre a qual Deus pode perdoar nossos pecados. Foi lá na cruz que Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso garantiu a salvação dos redimidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. O homem, ao pecar, o homem, quando ele peca estritamente contra Deus. E quando ele peca contra Deus, ele se afasta de Deus. O pecado é como se fosse uma cédula de dívida que o ser humano tem contra Deus. Ou seja, o homem, quando peca, ele está assinando um óbito eterno. Porque o salário do pecado é a morte, está lá escrito em Romanos. Ou seja, então o homem, ele é pecador. E no sacrifício de Cristo na cruz, a salvação foi possibilitada aos seres humanos, dada
por Jesus. Ou seja, salvação e cruz, elas caminham junto. A cruz ela é um dos maiores símbolos do cristianismo, porque foi lá que a redenção do ser humano foi conquistada. Foi lá que Cristo venceu a morte e ressuscitou, né? No caso, ele ressuscitou obviamente da tumba quando ele foi sepultado, mas tudo iniciou ali na cruz. Enfim, o pecado trouxe uma morte eterna. A cruz trouxe vida para o ser humano. Trouxe vida. E é Deus que a iniciativa de tudo isso foi de Deus. É de Deus. Deus é Ele que vem ao nosso encontro com o seu amor para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus, a fim de nos reconciliar com Ele mesmo, Ele envia seu Filho para que morresse na cruz. Por isso que a cruz tem essa relação tão grande com a salvação. Mas nós já entendemos, né? Nós já estudamos aqui um pouco, já refletimos que de fato o ser humano ele é pecador. Já estudamos que o ser humano ele não tem como viver sem pecado. O ser humano ele nasce e começa a pecar assim, começa a ter entendimento, começa a entender o mundo, ele começa a ser rebelde porque ele já pecou desde o início. Então, o ser humano, por ser um pecador, por desagradar a Deus e por todos nós termos um destino, um dia, todo ser humano irá partir desta vida. Seja no caso de falecendo, morrendo, seja no arrebatamento da igreja, mas é fato que todo ser humano vai deixar esta vida do jeito que é hoje. E nesse momento todos terão dois destinos apenas. Ou um destino está sempre e eternamente com Deus em felicidade, ou um destino de estar completamente na escuridão, afastado de Deus, longe de Deus. Então, como o ser humano ele tem apenas esses dois caminhos, e esses dois caminhos são decididos enquanto vivos aqui na Terra, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui prontos para fazer ou não a obra de Deus, como ele tem essa oportunidade aqui enquanto vivo, então a salvação ela se faz necessária para o ser humano, porque é através da salvação que o homem tem essa outra via. O homem em sua vida de pecado ele está caminhando para o abismo, mas com a obra de Cristo lá na cruz a salvação foi viabilizada, agora é possível sermos salvos. Então quando o ser humano parte dessa vida ele tem a possibilidade de ser salvo de acordo com a sua vida, né? Se ele aceitou Jesus, se ele creu de fato na morte de Cristo lá na cruz, se ele creu em Cristo de fato, se ele teve uma vida íntegra diante de Deus, então tudo isso vai determinar a salvação. Então, porque o homem é um pecador e o pecado afasta o ser humano de Deus, e todos terão que dar conta de si mesmo a Deus, então é necessário que o homem seja salvo. A salvação ela se faz necessária justamente porque o ser humano é um pecador e ele precisa, e Deus ama o ser humano, e por Deus amar o ser humano, Deus ele salva o ser humano. Por isso há a necessidade da salvação. Deus não quer que nenhum homem se perca, e para isso Deus quer salvar. Por isso a salvação é necessária, porque Deus ama o ser humano e não quer que nenhum se perca. E é um fato que algumas pessoas elas tentam minimizar a realidade e a gravidade do pecado. Elas tentam pôr em dúvidas a seriedade e a autenticidade do amor de Deus pelos seres humanos. Eu vi recentemente um camarada falando a respeito que Jesus matava criancinhas. E o cara com a cara de revoltado falando um monte de coisa e um monte de asneira. E eu vendo assim, nossa, um cara muito... parece com um coração muito voltado para querer polemizar, um coração muito voltado para o mal. E o cara falando de algo que ele não sabia. O camarada falava de algo que ele não sabia. Ou seja, colocando e tentando colocar dúvidas a respeito do amor de Deus à humanidade. Mas essas pessoas, tais pessoas assim, elas desconsideram ou não compreendem o caráter santo e justo de Deus. Elas não entendem que Deus é santo, justo e perfeito. E que em Deus não há erro, que em Deus não há injustiça. Deus ele tem uma sabedoria superior à nossa. E muitas coisas que Deus faz nós não entendemos, nós não compreendemos justamente porque Deus é Deus. Senão Deus não seria Deus.
Isso é muito óbvio. Se fosse possível estudar Deus e entender Deus e saber exatamente o que Deus faz e como que ele age, por que ele age exatamente como é, então nós teríamos uma mente de Deus, seríamos semelhante a Deus. E isso é impossível. Deus, ele é superior. Deus, ele é magnífico. Mas, contudo, por mais que essas pessoas elas tentam, ou elas tentem, né, sempre pôr em dúvida a integridade de Deus e a veracidade do amor de Deus pela humanidade, tudo isso não inviabiliza o exercício pleno da justiça de Deus, nem tampouco consegue macular a santidade de Deus, porque Deus, ele é santo, santo e é justo. Vamos ver aqui alguns textos para que nós possamos refletir. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, de Deus, né? E por isso ele não os ouvirá. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós temos aí dois versículos, um versículo falando que o pecado afasta o homem de Deus. Deus, ele não consegue olhar para o pecado. Só que Deus, em seu grandiosíssimo amor, mandou Jesus e ele morreu na cruz do Calvário. E agora o ser humano, ele é reconciliado com Deus. Agora Deus, ele olha para o ser humano rosto a rosto. E o ser humano pode agora contemplar a majestade de Deus e a glória de Deus, sentindo ele em seu coração. Ou seja, Deus é amor. Deus, ele ama. Deus é amor, como nós já lemos. Então, essas pessoas que tentam distorcer a veracidade do amor de Deus para a humanidade são pessoas que infelizmente não conhecem ou simplesmente são decepcionadas com a igreja, decepcionadas com qualquer coisa relacionada a Deus, e aí viram militantes do mal, de tentar evangelizar, desevangelizar, digamos assim, porque evangelho é boas novas, né? Evangelizar é levar essas boas novas, então eles tentam tirar essas boas novas e falar um assunto triste, que é um assunto triste e mentiroso, de que Jesus, Deus, não ama a humanidade. Mas vamos entender que essas pessoas são alvos, devem ser alvos nossos para conquistá-las para Cristo. O Espírito de Deus, ele pode fazer isso. E nós iremos estudar também sobre o Espírito de Deus em aulas posteriores. João capítulo 3, versículo 8 fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde um princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, o pecado em si é uma obra do diabo. O ser humano faz porque é influenciado pelo diabo. Mas para destruir as obras do diabo, olha só o amor de Deus novamente. Aí Deus enviou Jesus. O texto fala assim: para isso, o Filho de Deus, ou seja, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, a morte de Cristo lá na cruz, ela destruiu definitivamente o poder que o pecado tinha sobre toda a humanidade, de condenar toda a humanidade. Agora há um povo que vai aceitar esse sacrifício de Cristo na cruz e não vai mais aceitar as obras do diabo. Vai ter as obras do diabo desfeitas em sua vida. Percebe que Deus, ele é amor? Que os problemas que o ser humano passa em relação ao pecado, Deus, ele já tinha um plano, tudo controlado, previamente pensado, arquitetado por Deus, para manter o ser humano próximo a Deus, manter o ser humano próximo. Obviamente que o ser humano que quer, né? Deus, ele não vai te obrigar. É o ser humano que está disponível a querer conhecer a Deus. Então vamos para o nosso segundo tópico de hoje, a obra de Cristo na cruz. Vamos estudar sobre isso. O primeiro tópico foi a necessidade da salvação, estudamos sobre isso. O segundo tópico é a obra de Cristo na cruz. A cruz, ela fazia parte a cruz, ela fez, né? E ela fazia, não faz porque já passou, mas ela fez parte do pleno e soberano plano de Deus para a salvação da humanidade caída. Ela previamente, Deus já arquitetou
a morte de Cristo para salvar o ser humano, porque ele já sabia que o ser humano iria pecar. E para garantir a salvação do ser humano, da humanidade, daqueles que aceitarem Jesus, ele já havia preparado Jesus. Tanto é que temos um texto em Apocalipse 13, versículo 8, que fala assim: ele se referindo a Jesus, que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso lá em Apocalipse 13 e 8. Ou seja, João estava ouvindo uma referência de que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já havia previsto que Jesus morreria pela humanidade para rasgar a cédula de culpa pecaminosa que o homem tinha. Ou seja, a salvação foi completamente arquitetada. A salvação não foi um acaso, não foi algo que deu errado aqui e Deus fez isso para consertar o erro. Não, Deus já sabia de tudo o que iria acontecer. Em sua presciência, em sua onisciência, Deus sabia disso. E segundo as Escrituras, Cristo ele veio para morrer. O objetivo de Cristo vir aqui na terra foi para morrer. Sua morte foi profetizada lá no Éden. Nós temos aí a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele estava sendo ferido no calcanhar, mas aí Jesus, quando ressuscitou, pisou na cabeça do diabo e a promessa foi de fato definitiva. Isso aqui é simbologicamente esse texto de Gênesis 3 e 15. O próprio Jesus, ele confirmou a sua missão aqui na terra. Isso você encontra, não vou ler para não estender muito aqui o tempo, você encontra essa menção em Marcos 8:31. Seus apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro e João, também confirmaram que Jesus ele veio para morrer pela humanidade. Isso está lá em 1 Coríntios, você pode conferir 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 3:18, 1 João 4:10. O próprio Jesus, ele afirma e ele fala: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. A igreja em Corinto, para a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, Deus estava em Cristo trazendo o mundo em reconciliação e por amor novamente. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Pois ele é, isso Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, ou seja, nós estamos percebendo aqui que a missão e a obra de Jesus Cristo lá na cruz foi salvar a humanidade e retirar o pecado da humanidade, dos seres humanos. Essa é a obra de Cristo lá na cruz. Foi para isso que ele veio morrer lá na cruz, para salvar o ser humano dos seus pecados. Jesus ele morreu na cruz por nossos pecados, ou seja, ele substituiu o que nós não poderíamos fazer. Ele foi lá e substituiu a nossa vida para nós hoje podermos sermos salvos. O que aconteceu foi basicamente isso. Você devia uma dívida astronômica, gigantesca, que você era incapaz de pagar. Você ia trabalhar a vida toda e não ia pagar. Jesus ele foi em um ato de amor e pagou essa dívida para você, e agora você é livre. Foi isso que ele fez. Jesus Cristo, ele é o justo, ele é o maravilhoso, ele é o que nos purifica de todo o pecado. Jesus é maravilhoso. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala assim, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado existe na humanidade, mas se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus irá nos purificar de todo pecado. Que coisa maravilhosa! A salvação é acessível a todos. Cristo quer salvar a todos. Agora outro texto maravilhoso. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, Romanos 8:1. Ou seja, para quem está em Cristo, para quem anda de acordo com os preceitos de Cristo, não há mais condenação. Você tem uma vida para a glória de Deus. Foi o próprio Jesus que fez questão de ser lembrado pela sua morte. Ele faz questão de que nós lembremos de que ele morreu por nós. Ele fala o seguinte, na instituição da Santa Ceia, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, ele fala o seguinte: façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam que Jesus morreu para toda a humanidade. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E essa é a obra de Cristo, morrer pela humanidade. É a obra de Cristo lá na cruz, morrer pela humanidade e garantir a salvação da humanidade. Nós temos um detalhe, nós temos um assunto a tratar a respeito da salvação que nós estamos fazendo hoje. Nós podemos ver a salvação em 3 tempos. A salvação, ela pode ser vista em 3 tempos. Nós podemos entender a salvação como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus. A salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana, mas como uma dádiva divina. A salvação, ela não pode ser vista como uma conquista humana, mas ela é uma dádiva divina. Esse assunto é importantíssimo que nós temos que tratar aqui. A salvação, ela não é uma conquista humana, ela é algo dada por Deus. Foi Deus quem deu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 13:23. Pois os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, éramos inimigos de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 10. Entretanto, Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, pagando a dívida que nos era contra nós. Isso nós encontramos em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz. Ele está se referindo a todos os preceitos da lei de Moisés que apontava os pecados e os inúmeros pecados dos homens. Deus pegou essa lei, jogou lá na cruz e falou assim: agora eu cumpri toda essa lei e perdoei o ser humano. Deus é maravilhoso. Jesus, ele é lindo. Jesus, ele é magnífico. E nós fomos salvos para um propósito. Não foi à toa que nós fomos salvos. Somos salvos com um propósito. Assim como a salvação é dinâmica, a nossa vida também em Deus tem que ser dinâmica. Porque a salvação é um processo que vai acontecendo. A salvação ela vai acontecendo. Ela não é algo que vai e para, mas ela é algo contínuo. Eu falei que a salvação ela tem que ser vista em 3 tempos. Deus não só planejou a salvação na eternidade, como executou ela na cruz, como também consumirá essa salvação nos céus. A salvação é um fato. Ou seja, Deus na eternidade ele preparou a salvação. Primeiro tempo, eternidade. Na eternidade a salvação já estava preparada. A salvação em 3 tempos. Segundo, Deus ele consumou essa salvação em Jesus, quando Cristo morreu na cruz. E terceiro, a consumação plena da salvação quando o salvo, aquele que aceitou Jesus, estiver com Cristo lá nos céus. Esse daí vai ser o terceiro tempo da salvação. Isso é magnífico. Isso é incrível. E você viu tudo isso. A salvação ela tem um propósito. Nós somos salvos para um propósito. A salvação é dinâmica, porque ela é uma constante busca que você encontra em Deus.
E o propósito da salvação, nós temos que entender através da ação do Espírito Santo que habita em nós. E ele nos chama para frutificar em toda boa obra e anunciar a grande salvação. Fomos salvos para frutificar as obras do Espírito Santo, as boas obras, e para anunciar a salvação. João capítulo 15, versículo 16 fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto de que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, você não escolhe Deus, mas Deus se escolheu. Deus escolheu a humanidade. Quando lá na eternidade ele viu que a humanidade iria pecar, ele já preparou o plano da salvação. E aí ele nos chamou, nos salvou, fomos salvos para frutificarmos as boas obras e para anunciarmos a grande salvação de Deus para a humanidade. Você percebe a responsabilidade que eu e você temos? Ao nos encontrarmos com Cristo e desfrutarmos do poder transformador do Evangelho, somos chamados tanto para pregar as boas novas de salvação, quanto para cuidar e preservar da boa obra e da boa criação de Deus. Nós fomos salvos para frutificar e anunciar a salvação. Quando nós frutificamos as boas obras de Deus, nós também temos que ter um papel importantíssimo, que é a de preservação da boa obra de Deus. E a natureza e tudo que existe, isso faz parte dessa obra da criação de Deus. Temos que preservar isso. Temos que ser seres humanos responsáveis também com o meio ambiente. Você viu como é interessante essa vida? Temos, por último, para finalizar esta aula de hoje, nós temos a obrigação de iluminar o mundo em trevas. Em trevas e tentar preservar a sociedade que se encontra em estado de decomposição moral e espiritual. Tentar preservar um pouco de sanidade espiritual que existe na sociedade e tentar expandir ela. É nossa obrigação ser luz do mundo. É nossa obrigação ser sal da terra. É nossa obrigação fazer o que é correto, fazer o que é certo. Quando alguém faz o que é certo, o que é correto, não é porque ela é uma boazinha, não é porque ela está sendo a diferente. Infelizmente, hoje em dia, isso para o mundo é a diferença. Mas tem que ser a nossa obrigação ser certo e sermos corretos. A obrigação e o propósito da salvação, o propósito da salvação é que nós possamos frutificar e anunciar a salvação para outras pessoas. E a nossa obrigação como salvos é ser luz do mundo e preservar a criação de Deus. Percebe que a salvação ela é totalmente baseada em amor e no amor de Deus para a humanidade? Esse nosso Deus é lindo, esse nosso Deus é maravilhoso. Então a nossa aula dessa semana é essa. Espero que você reflita durante aí essa semana sobre os assuntos aqui tratados, sobre a salvação. E se você está passando por algum problema espiritual e você não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia. Nesse momento é o dia de você curvar sua cabeça e entender que por amor Deus ele te salvou e ele quer que você se reconcilie com ele para que nada te afaste desse amor, desse Deus tão maravilhoso que é o nosso Salvador. Então, que você tenha uma excelente semana, que a graça de Deus continue em sua vida. E antes de encerrarmos aqui a nossa aula, vamos deixar aqui as nossas perguntinhas para que você reflita e tente responder durante essa semana. A primeira questão é a seguinte, bem simples a pergunta. Segunda lição, o que é pecado? Segunda questão, qual é a missão de Jesus na Terra? Terceira, qual símbolo representa melhor o cristianismo? Falamos sobre isso, né? Segunda lição, o que é salvação? Segunda lição, qual o chamado de Deus para a sua vida? Para que você foi chamado? Qual o propósito da salvação? Então, que Deus te abençoe. Que esta aula possa fazer um bom efeito em sua vida e possa frutificar. E que você entenda que Deus ele é amor e que Ele quer você salvo
praticando as boas obras. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.